Como parte do projeto de extensão Teoria da História na Escola, relacionada ao UF Campus, ao Laboratório de História Regional e Patrimônio, hoje quem vai conversar com a gente para falar um pouco sobre a relação entre teoria e ensino é a professora Ruana do Espírito Santo Silva, que é formada em História pela Universidade Federal Fluminense de Campos de Goytacazes, em 2020, e tem especialização em docência e História do Brasil pela Faculdade de Focus. A Ruana vai falar um pouco sobre a trajetória dela e também, principalmente, né, essa trajetória relacionada ao ensino, à docência, já que ela é professora do segundo segmento do Ensino Fundamental 2 em duas escolas públicas do município de São Fidélis. Eu agradeço a participação da Ruana aqui hoje. Obrigada, agradeço o convite. Como a Delora falou, eu me formei na UF, né? Eu sempre tive muita proximidade com o campo da teoria, mas o campo da teoria na academia. Então, quando a gente vai pensar isso para sala de aula, as coisas se tornam um pouco mais complicadas. Durante a graduação, eu fui monitora de disciplinas relacionadas à teoria da história, e a gente vê que a teoria na graduação, muitas vezes, ela é só isso para os estudantes, né? Ela é só teoria, ela é aquilo que não é palpável. Só que quando a gente vai para a sala de aula e os desafios eles começam a surgir, a gente vai sentir falta daquela teoria, porque a teoria ela é a base, é aquilo que vai orientar a gente na nossa caminhada, na nossa jornada na docência. É, algumas questões, quando a gente vai abordar em sala de aula, são muito complicadas, e até um problema que eu tenho com a forma que o ensino de história ele é dividido para o segundo segmento. Então, logo no sexto ano, quando as crianças chegam, a gente já começa a trabalhar a ideia de que é história, fonte histórica, tempo histórico. E isso fica esquecido nos outros anos. Então, no sétimo, oitavo, nono, isso fica completamente esquecido. Então, quando a gente está lá no oitavo ano e a gente quer trabalhar a fonte com os alunos, a gente precisa fazer toda uma retomada, porque isso não é trabalhado de forma transversal. Né? O ensino, como ele é dividido, a proposta, como que tem do próprio livro didático que a gente precisa seguir, isso não é transversal. Então, isso complica um pouco as coisas. A gente precisa ficar sempre retomando. Então, essa ideia de tempo histórico, fonte, no segundo segmento, elas vão ser abordadas logo no sexto ano. É muito complexo, porque são alunos que acabaram de vir do primeiro segmento, são alunos que só tinham um ou dois professores no máximo, são pré-adolescentes, e se na graduação a teoria ela parece uma coisa muito abstrata, a disciplina de história como um todo, no ensino básico, ela vai ser muito abstrata, e a gente acaba tendo que recorrer a buscar alguns recursos mesmo. Então, logo nesse iníciozinho, para introduzir, né, e é logo no início do ano mesmo, a gente trabalha muito com calendário, para que eles consigam entender a noção de tempo, então trazer isso para que eles sintam que é uma coisa mais palpável, mais concreta, para compreender como o tempo passa de várias formas diferentes, para sociedades diferentes. Geralmente, eu uso o exemplo que o próprio livro didático traz, que eu gosto muito, que está tendo um jogo de futebol. Se você está no finalzinho do jogo, se o seu time está perdendo, como que você vai sentir o tempo passando? Você vai querer que aquilo acabe logo? Você está sentindo que falta muito tempo? E ao contrário, como é? Então, eles logo pegam, com essa referência do futebol, eles logo pegam, e é mais fácil eles entenderem que, tá, para mim, eu que estou aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, o tempo passa diferente para mim. Mas se a pessoa está em outro lugar, vai passar diferente, de forma diferente. Então, para os egípcios, o tempo passava de forma completamente diferente. Então, é uma forma que a gente tem de fazer com que eles compreendam o tempo histórico e a passagem de tempo de forma diferente através da sociedade. Então, é isso, fazer com que eles entendam que o tempo ele é relativo. E quando a gente pensa muito representação histórica, né, a gente não consegue, eu principalmente tenho uma dificuldade de levar muito para o lado da narrativa. Então, a gente pensa fonte de forma mais concreta, porque é isso, é tudo muito abstrato. Enquanto você está explicando, você percebe que eles estão
completamente perdidos, porque eles não estão entendendo nada. Então, se não tiver um referencial muito concreto, aquilo não vai andar a aula, não vai andar. E esse conteúdo vai ficar completamente esquecido mesmo. O conteúdo que é tão base para os outros anos vai ficar completamente esquecido. Então, esse conceito de fonte ele precisa ser trabalhado de forma mais concreta, até para que também eles consigam se enxergar enquanto sujeitos históricos. Eu sempre faço algumas coisas. Eu peço, por exemplo, para que eles contem a história deles, da família, quando a gente pensamos de novo tempo histórico. Eu peço para que eles acionem os responsáveis para ajudar a construir uma linha do tempo. E aí a gente compartilha e expõe para a turma. Então, eles vão vendo que o tempo de cada um foi diferente, o tempo de nascimento, de cada um atingir marcos na vida é diferente. Outra forma de tentar fazer eles entenderem fonte é buscar mesmo, fazer com que eles entendam que tudo pode ser uma fonte. Porque quando a gente fala fonte, realmente, o próprio livro, ele acaba trazendo coisas muito materiais. Então, uma igreja lá no interior, lá em Ouro Preto, aquela igreja é uma fonte. Um livro muito antigo é uma fonte. Mas eles acabam não entendendo, se a gente não reforçar bastante, que o que eles produzem, qualquer coisa que está ali à nossa volta, pode se tornar uma fonte, dependendo do contexto, lógico. Então, eu peço também para eles levarem para a aula uma coisa que eles acham que pode contar a história deles, que ajudaria um historiador no futuro a compreender como que os adolescentes de São Fidélis viviam naquele determinado período. Até para eles entenderem também como é o fazer histórico, né? Essa coisa do contextualizar, porque eu estou pegando uma fonte, mas eu estou pegando uma fonte para quê? Para entender como que os adolescentes viviam em determinado período, para daí a gente partir para estudar Egito Antigo, porque senão não vai fazer sentido, né? Então, a partir disso, dá para a gente perceber que a teoria ela tem muito a ver sim, com a prática docente. Às vezes, se a gente não reforça, parece que é uma coisa intuitiva, mas não, a gente aprendeu isso na faculdade, a gente viu isso ao longo da graduação, e é importante para a gente, né? Porque sem a teoria não existe a prática em sala de aula. Então, para mim, a teoria é o que vai orientar a nossa prática, mas não só nos conteúdos, né? Lógico que o conteúdo é extremamente importante, mas não só nos conteúdos, também no lidar com o aluno, porque o que é a prática docente se não for o lidar com o aluno? A teoria ela é o caminho da pesquisa, e a pesquisa vai trazer conhecimento para a gente. Então, a gente é são adolescentes, com vários problemas psicológicos, os diversos conflitos, ou até mesmo uma dúvida sobre o conteúdo, vai ser através dos textos de teoria que a gente vai buscar, não as respostas, mas tentar entender como a gente pode trabalhar a partir daquilo. Também a gente não vai encontrar a resposta pronta. Né? Então, às vezes eu fico tentando pensar assim, autores que me orientam. Então, não tem jeito, Mark Bloch sempre vai aparecer, até porque o próprio livro didático do sexto ano traz Mark Bloch. Eu falo do Mark Bloch para as crianças nas primeiras provas do sexto ano de uma forma muito mais tranquila, lógico, mas o bloco é muito importante nesse início para eles começarem a entender o que é a história, né? Porque ter um conceito para as crianças é muito importante. O que é, você colocar no quadro realmente um questionário, o que é, e eles conseguirem, pelo menos nesse início, ter uma coisa base para eu posso seguir isso aqui, é importante para eles. Né? O COSEC e o Artório também me ajudam muito na hora de explicar o que é tempo histórico, principalmente quando eu tenho que explicar essa divisão didática, né? O que é história antiga, o que é história medieval, moderna, porque eles querem saber por quê? Por que é dividido assim? Então, a referência que eu tenho para explicar o porquê que é dividido assim, geralmente eu vou no Artório, né? O Hilden também vai ser muito importante para mim, com o conceito de consciência histórica, para que eu consiga lidar com as crianças, saber o que eles carregam de bagagem, o que forma essa consciência histórica, saber a partir do que eu vou conseguir
trabalhar com eles, além desses que eu citei, né, diversos outros nomes no campo do ensino e de história. Uma coisa que é repetida várias vezes ao longo da graduação é que a gente precisa conhecer o aluno, né? E, para mim, esse é um dos melhores exemplos de como a teoria orienta a prática, porque isso fica muito no campo do teórico, tá? Você precisa conhecer o aluno para conseguir dar aula, você precisa, durante a graduação inteira, a gente explica isso. E aí, quando a gente chega lá, a gente fala, não, realmente, a gente precisa conhecer o aluno para conseguir dar aula. Então, para mim, esse é o melhor exemplo de como a teoria, de fato, ela orienta, ela vai orientar a nossa prática. Só que, assim, existe, né, isso é muito conhecido na academia, que esse afastamento entre a academia e a educação básica. E eu acho que esse distanciamento, ele acontece por vários motivos. Às vezes a gente fica muito preso ao conteúdo selecionado pelo sistema. Então, a história, o ensino de história, dependendo do caminho que a gente escolhe, ele pode se tornar uma coisa muito engessada e o professor vai se distanciando cada vez mais da teoria e da busca pelo conhecimento. Então, fica uma história muito conteudista. E aí, com a rotina e outras circunstâncias, a gente se afasta muito da academia também. Então, a rotina é muito cansativa, é tudo muito intenso. Então, a gente se afasta da academia, a gente não acaba não tendo, às vezes, oportunidade de buscar um mestrado, de buscar uma especialização. Então, isso gera um afastamento também, lógico, dos professores de educação básica com a academia. E, às vezes, eu percebo também que tem um preconceito mútuo, sabe? Um exemplo aqui na minha escola, agora no fim do ano, chegaram 2 professores que têm mestrado, são doutorandos. E aí você escuta dos coordenadores comentários do tipo, eles são malucos, eles estudam demais, eles não aproveitam a vida, eles são malucos porque fazem mestrado. Então tem esse afastamento dentro, esse preconceito mesmo, dentro da própria educação básica, como tem um afastamento por parte da academia de enxergar nós, professores da educação básica, de entender de alguma maneira que nós somos inferiores ou que a gente produz não é importante. Sendo que isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, essa conversa é muito importante justamente para promover essa aproximação, porque às vezes a galera que está dentro apenas da academia não sabe o que rola dentro da sala de aula, né? Então esse projeto é muito importante, principalmente por isso. A minha formação na UF, eu enxergo minha formação com muito carinho. Para mim foi uma formação muito completa. Em termos de conteúdo, que a gente vai precisar discutir com os alunos em sala de aula, isso vai variar muito, porque vai depender da área de pesquisa do professor, que deu aquela disciplina, ele pode seguir uma abordagem, pode seguir um outro caminho. Lógico, isso vai influenciar. Mas as disciplinas teóricas, elas foram fundamentais justamente para orientar essa prática. Então, em assuntos que eu não tinha muita familiaridade, que eu não tinha muito domínio, eu soube como pesquisar, como buscar esse conhecimento justamente por ter o como fazer da teoria, né? Então, a graduação ela vai dando essa base para a gente, a teoria vai dando essa base para a nossa atuação ao longo dos anos.